Fala, galera de Americana, você que está se preparando para o concurso da Guarda Civil Municipal. Meu nome é Maiara, sou professora de Direito Administrativo aqui do Vale Concurso e hoje vim trazer para você uma super dica para a sua prova de Direito Administrativo. Vamos conversar um pouquinho sobre os bens públicos. Primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveite, já se inscreva para você não esquecer depois, tá? E ative o sininho para você ser notificado diariamente. Nós temos conteúdos aqui voltados para os concursos públicos que ocorrem Brasil afora. Então não perca a oportunidade de ficar por dentro de tudo que ocorre aí no mundo dos concursos públicos. Se você tem a missão de ser aprovado, de conquistar o seu cargo público, aqui, sem sombra de dúvidas, é o seu lugar. Também deixe o seu like no vídeo, porque isso é muito importante para nós, ok? Então vamos começar aqui, pessoal. Olha só, o Instagram tá na tela, tá? Fiquem à vontade aí para seguir. Hoje nós vamos falar de bens públicos, tá? No seu edital vem especificado, né, os dispositivos do Código Civil, tá? Então é importante que nós saibamos o que esses dispositivos, eles dizem, né? Isso com base no último edital, tá, galera? Então, assim, veio cobrando bens públicos e mencionou ali os artigos do Código Civil, né? Que falam a respeito dos bens públicos. Então, nós vamos ver aqui algumas questõezinhas também de prova para que a gente consiga aí, né, fixar o conteúdo. É muito bacana aí esse estudo com questões, eu indico muito. Ah, por falar nisso, nós temos assinatura anual, tá, galera, no site. E com a assinatura anual, você ainda ganha um curso de questões. Então, é muito bacana aí para quem, né, quer no ano de 2023 ser aprovado, tá? Não importa qual concurso seja. Então, entre no site do Vale Concurso, procure o pessoal aí dos canais de atendimento e venha fazer parte do nosso time, tá? Vamos então começar aqui. Olha só, bens públicos. Como eu disse, né, as regras, tanto que o edital, né, o último edital passado aí da GCM americana faz menção aos dispositivos do Código Civil, porque as regras aplicáveis aos bens públicos ou particulares, elas estão previstas no Código Civil brasileiro, tá? E aí, o Código, ele prevê que são considerados bens públicos os que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, tá? Isso tá no artigo 98. Olha só, são bens públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Então, daqui a gente já extrai, né, uma informação de prova. O que são bens públicos? Né? Então, o que a gente considera como bem público na verdade, a gente vai olhar a pessoa a quem pertence o bem para que a gente possa classificá-lo como público ou como particular. Os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, né? E aqui nós temos a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias, tá? Essas pessoas jurídicas de direito público interno, os bens que pertencem a elas são considerados bens públicos. E aí o código diz que todos os outros são particulares, seja a qual pessoa, né, eles pertencerem, tá? Então, informação aí já de prova, né? Bem público é o que pertence à pessoa jurídica de direito público interno. Então, olha só, com base, né, nesse dispositivo, o que a gente pode concluir? É o que eu disse, que os bens públicos são aqueles que pertencem, né, aos entes federativos, né, as pessoas que nós chamamos de pessoas políticas, e também das autarquias e as fundações de direito público. Gente, quando a gente estuda organização administrativa, nós sabemos que as fundações, elas podem ter um caráter de direito público, né, natureza jurídica de direito público, ou de direito privado, conforme a lei, né, que vai autorizar a sua criação, tá? Então, quando a fundação pública ela for de direito público, os bens pertencentes a ela também serão bens públicos, tá certo? Todos os demais bens, se não pertencerem, né, aos entes federativos, não pertencerem às autarquias
ou as fundações públicas de direito público, eles serão privados, tá? Ou seja, se eles pertencerem aos particulares, entidades públicas de direito privado, um bem que pertence à Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado. Ah, professora, mas a Petrobras não é do Estado? A Petrobras não é da União? Sim, só que ela integra o quê? A administração pública indireta. E dentro da administração pública indireta, nós só temos uma pessoa, né? E aí a fundação eu faço um asterisco porque ela pode ser direito público ou direito privado, mas lá na administração direta, somente a autarquia sempre vai ter natureza jurídica de direito público. A empresa pública, que é a Caixa Econômica Federal, sociedade de economia mista, como por exemplo a Petrobras, o Banco do Brasil, sempre serão pessoas jurídicas de direito privado, tá? Então, o bem que pertence à Petrobras, que pertence ao Banco do Brasil, que pertence à Caixa Econômica, são bens o quê? Segundo o Código Civil, bens privados, tá certo? Bens privados. Vamos agora passar para a classificação dos bens, tá? Nós temos aqui a primeira classificação, que são os bens de uso comum do povo. Bens de uso comum do povo. O que são esses bens de uso comum do povo? São aqueles que se destinam ao uso geral aí pelos indivíduos, tá? Eles podem ser utilizados por todas as pessoas em igualdade de condições. Então, eles são destinados a todo mundo, tá? Então, é desnecessário que tenha uma autorização, né, da administração pública para que cada um utilize. Aí nós temos como exemplo os mares, as ruas, né, as praças públicas, as rodovias, são bens de uso comum do povo. Todo mundo pode usar e não precisa de autorização individual, né? Imagina se a gente, para sair na rua, todo mundo tivesse que ir até a administração pública pedindo autorização para que andasse na rua, tá? Não é necessário, porque as vias públicas, as praças públicas, os mares, lagos públicos, todos são bens de uso comum do povo. Mas isso, pessoal, não significa que sempre, né, os bens de uso comum do povo sempre serão utilizados de forma gratuita, não, tá? Podem ter tarifas, por exemplo, quando um trecho ali de uma via pública ele é privatizado e aí, né, é colocado um pedágio, por exemplo, tá? Então, não confunda o bem de uso comum do povo, que é aquele que não precisa de autorização para utilizar, que ele será sempre utilizado de forma gratuita. Não, tá? Porque tem questão de prova que faz isso. É possível, sim, que haja incidência de cobrança, incidência de tarifa, beleza? Os bens de uso especial. Esses bens são aqueles utilizados para a prestação de um serviço público, tá? Em geral, aí é onde funcionam as repartições públicas. Então, por exemplo, o local onde funciona um posto de saúde, onde funciona a escola, o prédio da prefeitura, todos esses são bens de uso especial, porque eles estão sendo utilizados para a prestação de um serviço público, tá? Local onde o hospital funciona, uma viatura, uma ambulância, tudo isso é bem de uso especial. Bem de uso especial é aquele que é utilizado para a prestação de serviço público. Os bens, né, dominicais, ou também chamados de dominiais, eles são bens eles integram o patrimônio da pessoa jurídica de direito público, mas não possuem uma destinação específica, tá? Eles integram ali o patrimônio da pessoa jurídica de direito público, mas não tem uma destinação específica. A gente dá como exemplo um prédio público desativado, né? Aqueles bens que estão inservíveis, eles vão estar lá, né, no inventário do patrimônio daquela pessoa jurídica de direito público, porém ele não tem uma destinação, uma viatura que não funciona mais, tá? São esses bens dominicais ou dominiais, um terreno que não tem utilização, tudo isso, tá? São os bens dominicais. Então, olha só, primeira questãozinha aqui para a gente ver, né, se a gente está prestando atenção, para ver se todo mundo tá ligado aí, vamos lá. Ó, os bens públicos podem ser bens de uso comum do povo, de uso especial e dominicais. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta um bem de uso especial. Então, a gente tem aqui, letra A,
os rios pertencentes à União. B, as ruas pertencentes aos municípios. C, as bibliotecas pertencentes a uma universidade pública, autarquia, né? Colocou entre parênteses. Os móveis do escritório de uma sociedade de economia mista. Então, olha só, pessoal, os rios, né? E as ruas são bens de uso comum do povo, né? Que são aqueles de destinação geral, né? Não precisa de uma autorização para individual para sua utilização. Agora, um local onde funciona a biblioteca, né? A biblioteca que pertence a uma universidade pública, e ainda a questão colocou entre parênteses que essa universidade é uma autarquia, e nós sabemos que autarquia é pessoa jurídica de direito público, logo o bem, né, é público. Então aqui a biblioteca, ela tem uma destinação de prestação de serviço público. Então, letra C é o nosso gabarito, tá? A biblioteca funciona para prestar um serviço público, a biblioteca pública que pertence à universidade pública. Então, ela é de uso especial. Agora, os móveis do escritório de uma sociedade de economia mista são bens o quê? Privados, porque a sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado, ok? Então, vamos em frente aqui. Ó, isso aqui, tá? São dispositivos do Código Civil. São bens públicos. Inciso primeiro, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Inciso segundo, os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. E o inciso terceiro, os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades, tá? Então aqui, né, a gente viu a classificação dos bens públicos, né? Que são 3, de uso comum do povo, de uso especial e os dominicais. Próximo aqui, ó. Dispõe o Código Civil que são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencer. Isso a gente viu no artigo 98 do Código Civil. A respeito dos bens públicos, analise a afirmativa abaixo. Primeira afirmativa, ó, os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Segunda afirmação, os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Terceira afirmação, o uso comum de bens públicos deve ser gratuito. Olha só, galera, vamos lá então, presta atenção aqui. Os bens públicos, tá? Os bens públicos não podem ser alienados, não podem ser vendidos, exceto os bens dominicais. Por quê? Os bens de uso comum do povo não pode ser vendido, tá? Uma rua, por exemplo, um mar, não pode ser vendido. E os bens de uso especial, aqueles que são utilizados para prestação de serviço público, também não podem. Agora, os bens dominicais, que são aqueles que pertencem, tá, ao patrimônio, eles não têm uma destinação específica, eles compõem o patrimônio da pessoa jurídica de direito público, mas não têm uma destinação específica, eles podem ser alienados. Portanto, um prédio que não tem, que está desativado, né, um prédio público que está desativado, que não tem uma destinação específica, ele pode ser alienado, tá? Um terreno que está, um terreno olivago, né, que não tem nenhuma utilização, pode ser alienado, tá? Se for classificado como bem dominical, ele pode sim ser alienado. Os bens públicos que não podem ser alienados são os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, tá? Agora, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. E aí, nenhuma das espécies, nem os de uso comum do povo, nem os de uso especial e nem os dominicais. Ah, mas tem um terreno ali que tá vazio, ele nunca teve uma destinação, aí vai lá, né, uma família e ocupa aquele terreno. Não pode ficar ali 30 anos, gente, que não vai gerar uso capião. O Estado, né, seja quem for que pertence àquele terreno, se for pessoa jurídica de direito público, se for o Estado, município, União, enfim,
vai entrar com a reintegração de posse, passe o tempo que for, e aquelas pessoas vão ter que sair daquele local, porque os bens públicos não estão sujeitos a uso capião, tá? Não tem uso capião de bem público. O que é a uso capião? Para quem nunca ouviu falar em uso capião, gente, a uso capião é quando alguém, tá? Ela tem a posse de um bem sem que haja, né, contraposição do verdadeiro dono, do verdadeiro proprietário daquele bem. E com o passar dos anos, aquela pessoa, ela adquire o direito de se tornar o proprietário, porque o verdadeiro proprietário nunca reclamou a posse do bem, tá? Só que isso não acontece com bem público. Então, se pessoas ocupam terreno público, ainda que ele não tenha nenhuma destinação, isso não as faz, tá? O decurso do tempo não as fazem donos proprietários daquele terreno. Por quê? O Estado ele pode entrar com reintegração de posse, né, visando recuperar ali a posse, tá? E aí não tem uso capião de bem público, correto? O uso comum de bens públicos deve ser gratuito. Eu falei isso porque eu já tinha visto essa questão. Nem sempre, tá? Nem sempre, não é que deve ser gratuito, não. Normalmente é gratuito, mas pode também ter tarifa. Então, a 3 está errada. Então, as afirmativas corretas, apenas 1 e a 2. Olha aí os artigos, ó. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Enquanto conservarem a sua qualificação de bem de uso comum do povo e de bem de uso especial. Porque se eles, a partir do momento em que um bem de uso especial não tem mais uma destinação de prestação de serviço público, ele se torna um bem dominical, ele pode ser alienado, tá? O 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Quais são essas exigências? Licitação, tá? O 102. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Então, nenhuma espécie, nem os dominicais, porque a sua prova vai te falar, tentando te confundir, né? Porque os bens dominicais podem ser alienados, mas eles não podem ser usucapidos. Mas a sua prova vai tentar te confundir falando que os bens dominicais podem ser objeto de uso capião. E está errado, tá? Está incorreto isso. Nenhum bem público está sujeito a uso capião. Artigo 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme estabelecido legalmente pela entidade cuja administração pertencerem. Então, o bem de uso comum do povo nem sempre vai ser na forma gratuita, beleza? Próximo aqui. Assinale. Isso aqui, pessoal, é tudo questão, tá? De concurso. Pra gente ver como é que o tema foi cobrado e às vezes, né, você desmistificar aquele medo de achar que o tema é difícil, porque não é. Quando a gente pega para ver as questões, a forma com que é cobrado, a gente vê que a maior parte das questões é de letra de lei, por isso que você precisa, né, ler os artigos do Código Civil. Assinale a alternativa correta, que indica os bens públicos que são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. A. Todos os bens públicos. B. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial. C. Os bens públicos de uso comum especial e os dominicais. D. Apenas os bens dominicais. Todos os bens públicos que não sejam de uso especial. Então, olha só, aqui, né, tá pedindo o quê? Os bens públicos inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação. Quais são esses bens? Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial. Então, é a letra B, tá? Letra B, porque os bens dominicais, né, eles podem ser alienados. Então, aí, mais uma vez, né, artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. 4. Os logradouros públicos são considerados bens A. Dominicais, B. De uso especial, C. De uso comum do povo e D. Fungíveis. Gente, os logradouros públicos, né, são as vias públicas, as ruas, tá?
É isso que são os logradouros públicos. Então, esses bens são considerados bens o quê? De uso comum do povo, né? Bens de uso comum do povo. Então, letra C aí, nosso gabarito. Questão de número 5, ó. O ato negocial, unilateral e discricionário pelo qual a administração consente que o particular se utilize de bem público no interesse próprio e também coletivo, denomina-se A, concessão de uso, B, permissão de uso, C, autorização de uso, D, servidão administrativa e E, requisição administrativa. Olha só, vamos supor que uma igreja, tá? Ela solicite autorização para utilizar uma via pública, um espaço público ali de uma rua, para fazer uma quermesse, né? Fazer, enfim, né? Uma festa para a comunidade. Pode ser, isso, vejam, essa igreja, ela é o quê? Ela é uma pessoa particular e ela quer utilizar de um espaço público, tá? E a utilização desse espaço pode ser tanto em benefício próprio como, né, no interesse coletivo, como é o caso do exemplo. Gente, quando isso acontece, nós estamos o quê? Pedindo uma autorização de uso, tá? Autorização de uso. E aqui, olha, tem a diferença entre concessão, permissão e autorização de uso de bem público. Ó, a permissão, né? O interesse é público, coletivo predominantemente, tá? É um ato unilateral, é da administração para o administrado. É discricionário, porque a administração pública ela vai avaliar a oportunidade e a conveniência de, né, conceder aquela permissão ou não, e é precário porque pode ser revogada a qualquer momento sem que isso gere direito à indenização. A autorização, o interesse é do particular, é da pessoa em seu próprio benefício ou no interesse coletivo, tá? E essa autorização pode ser onerosa ou pode ser gratuita. E aí também é unilateral, é discricionária e é precária. A concessão, ela acontece mediante contrato e não pode ser revogada a qualquer momento, porque se é revogado, isso pode gerar direito de indenização, tá? Também pode ser gratuito ou oneroso. Olha só, próximo aqui. Sobre os bens públicos, de acordo com a legislação, pode-se afirmar que os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. B, os bens públicos dominicais não podem ser alienados. C, são bens de uso especial os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito real de cada uma dessas entidades. D, somente se admite o uso comum dos bens públicos, desde que seja gratuito, conforme for estabelecido legalmente pela entidade cuja administração pertencerem. Então, ó, os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial são inalienáveis, correto? Enquanto conservarem sua qualificação na forma que a lei determinar. Certinho, né? Certinho. A gente já marca aqui e segue para a próxima? Claro que não, né? Vamos analisar as outras alternativas para que a gente, de fato, confirme, né, se essa é a alternativa correta. Nunca faça isso. Identificou na letra A, ali a alternativa correta, marque e segue viagem. Não, gente. Analise, porque você pode estar equivocado, tá? B, os bens públicos dominicais não podem ser alienados. Errado, né? Os bens públicos dominicais são os únicos da classificação de bens que podem ser alienados. C, os bens de uso especial constituem patrimônio das pessoas jurídicas. Não, o que constitui patrimônio das pessoas jurídicas são os bens dominicais, né? Os bens de uso especial são aqueles utilizados para prestação de serviço público. Somente se admite o uso dos bens públicos desde que seja gratuito. Também é errado. Nós já vimos que pode ser retribuído, né? Pode ser oneroso. Então, letra A mesmo é a correta. Próximo aqui, ó. O prédio onde funciona a Câmara Municipal de Salvador, de acordo com o que ensina a doutrina de direito administrativo, em matéria de classificação de bens públicos, quanto à sua destinação, é chamado de bem.
A. De uso comum do povo, sendo vedada a cobrança de quaisquer taxas para ingresso na repartição. B. De uso especial, sendo utilizado para prestação de serviço público e conservado pelo Poder Legislativo para finalidade pública. C. Dominical, sendo utilizado de forma genérica para atendimento ao público, sem uma finalidade pública específica. D. De uso legislativo, cuja tribuna apenas pode ser ocupada por agentes políticos que integram o Poder Legislativo. E. De uso restrito, cuja entrada de cidadãos é condicionada a procedimentos preventivos de segurança pública. Gente, o prédio onde funciona a Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal é um órgão público aí, é um órgão público municipal, tá? Então, é utilizado para quê? Prestação de serviço público. Como que é classificada? Como bem de uso especial, né? Então, a letra B, ó, bem de uso especial, sendo utilizado para prestação de serviço público e conservado pelo Poder Legislativo para finalidade pública, ok? É um bem de uso especial. 8. Um terreno pertencente ao Estado e anteriormente sem utilização passou a ser usado por um órgão público para o desempenho de determinadas tarefas. Trata-se de um bem público que era de uso. Olha só, ele pertence ao Estado e antes ele não tinha utilização. Depois ele passou a ser utilizado por um órgão público para desempenho de determinadas tarefas. Então, era um bem público que era de uso. A. Dominical e após a afetação passou a ser bem de uso especial. B. Especial e após desafetação passou a ser bem de uso comum do povo. C. Especial e após afetação passou a ser bem dominical. D. Dominical e após desafetação passou a ser bem de uso comum do povo. E. Especial e após afetação passou a ser bem de uso comum do povo. O que é esse negócio de afetação e desafetação? Afetação é quando eu pego um bem, tá? Que era dominical, um bem que não tinha destinação, e dou a ele uma destinação. Eu transformo ele em bem de uso especial, ele passa a ser bem de uso comum do povo, então ele vai ser afetado para, né, o interesse público. E a desafetação é justamente o contrário. Eu pego um bem de uso comum do povo ou um bem de uso especial e o transformo, desafeto ele e faço com que ele vire um bem dominical. Então, antes, esse terreno que não tinha utilização, ele era um bem dominical. E depois ele passou a ser usado por um órgão público, ele foi afetado e passou a ser um bem de uso especial. Local onde funciona ali um órgão público, tá? Então, ele era um bem dominical e virou um bem de uso especial, gabarito letra A. E assim, galera, nós encerramos nossos estudos aí de bens públicos. Basicamente, o que nós podemos perceber aqui, né, é que todas as questões cobram dispositivos aí do Código Civil. Então, não deixe de ler os artigos, tá certo? Qualquer dúvida, nós estamos aí à sua disposição. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva já, tá? E ative aí as notificações, beleza? Então, vamos junto aí até a sua aprovação. Fique ligado no canal que temos mais dicas pra galera aí da GCM Americana. Até a próxima!